Eu estou gravando esse vídeo para o nosso grupo, o Instituto de Educação e Cultura Sintrópica. Acho que o pessoal já sabe, né, que eu trabalho com filosofia sintrópica e a cultura do período épico da Índia. Em especial, me interessa muito o Mahabharata, esse grande épico, né? E tudo que deriva ali do livro central, que é a Bhagavad Gita. Agora, quando fala de cultura da Índia, de cultura hindu, né? Eu não tenho dúvida que, pelo menos em São Paulo, uma de referência é o Instituto Naradevachala. E hoje eu resolvi, então, reagir a um vídeo do Eric Schultz. Foi uma live, aliás, que passou ontem, né? Falando sobre essas comemorações do dia em torno do Senhor Ganesha. E por que eu quero tomar esse vídeo, né? Porque a gente precisa esclarecer, e ainda mais assim, dentro dessa área que a gente trabalha, né? O que a gente pretende trabalhar, que é fazendo essa ponte entre ciência, espiritualidade, entre Oriente e Ocidente, né? A gente sabe que é difícil. E é exatamente aí que a gente se propôs a trabalhar, né, o nosso grupo. E lá no YouTube eu tenho esse canal onde eu já tenho alguns vídeos sobre a cultura sintrópica, né? Uma playlist reflexões sobre a cultura sintrópica, outra playlist reagindo ao posicionamento não sintrópico, que ainda está no início, ou o que seria a filosofia sintrópica na praxis, né? E por aí vai, a gente tem uma série de playlists, né? E como a gente trabalha também com esse lado da sintropia a partir dos livros sagrados da Índia Antiga, e muitos desses textos ressoam até o presente, né? Principalmente para a gente ter esse entendimento do que é a natureza, né? A natureza. Existe uma natureza material, existe uma natureza espiritual, existe uma natureza humana. E como é que a gente relaciona essa natureza humana com essa outra natureza que aparentemente, né, está fora de nós. Esse vídeo do Eric Schultz, para mim, é riquíssimo. Ele faz algumas ponderações sobre esses dois lados de todos os ritos e todos os rituais, né? Existe um lado que é de uma leitura mais da religiosidade popular, né, que você se atém mesmo à forma do ritual, mas existe um outro lado, que é o que ele menciona nesse trecho do vídeo que eu estou separando, né, que você mostra que nós temos, na verdade, que internalizar os rituais, né, e que todas as figuras, então, da mitologia indiana, vamos colocar assim, né? Elas são apenas figuras arquetípicas no linguajar do Jung, que nós trazemos em nós mesmos. Então, quando eu percebo isso, aí eu começo a entender o significado profundo das alegorias indianas.
E fica claro, então, isso que eu também quero trabalhar, que é falar de sintropia, o conceito ocidental que nasce com a física, a química e a física do Ocidente, e de alguma maneira eu faço a ponte lá com o conceito védico de Rita, como eu já mencionei em outros vídeos. Mas aqui eu queria fazer quase que um diálogo para ir reagindo a esse vídeo. Está dentro de tudo. Shiva está dentro de tudo. Krishna é tudo. Então, quando a gente faz uma puja para uma deidade, seja o nome que for dado para ela, hoje vai ser o Sr. Ganesha, quando a gente fala, ó Sr. Ganesha, aquele que é sábio, ó Sr. Ganesha, aquele que remove os nossos obstáculos, a gente está falando para nós mesmos. Lembrar que cada um de nós tem um Ganesha dentro de nós. Cada um de nós tem um Shiva dentro de nós. Cada um de nós tem uma Devi dentro de nós. A grande questão e a grande problemática, se é que existe um problema em si, é quando a gente vê tudo isso fora de nós. E a gente fica numa busca eterna de não encontrar nada. Porque aquilo não está fora de nós. Você vira um cachorro correndo atrás em volta do próprio rabo. Ou, como Sri Vajra, um grande sábio, falava, é a mesma coisa de você meditar sem objetivo. Você não chega a lugar nenhum. Saia na rua sem objetivo. Nem todos assim que estudam ou lidam com yoga e meditação no Brasil e na América Latina têm consciência plena de quem foi Sri Vajra. Na verdade, o grande introdutor da arte e da ciência da meditação na América Latina. Em 1917, quando ele escreve para a Índia e entra em contato lá com aqueles grandes iniciados que a gente já sabe quem são, né? Que a gente não precisa retomar isso. Então eu queria ouvir mais um pouquinho da fala do Eric para a gente reagir depois à fala dele. Deixa eu colocar aqui. Saia na rua sem objetivo. Você vai ficar dando volta no quarteirão. Você não vai para lugar nenhum. Quando você procura no lugar errado, você também não chega a lugar nenhum. É a mesma coisa de você ir para uma floresta fotografar uma onça, sendo que naquela floresta não tem onça. Você vai encontrar onça? Não. É a mesma coisa de você procurar Ganesha fora de você. Ganesha está dentro de você. Nós somos imagem e semelhança do próprio divino. Se o divino está em tudo e dentro de nós, Ganesha, que é o próprio divino, também está dentro de nós. Então, quando a gente faz uma puja e a gente vai dedicar a Ganesha a luz, o incenso, a água perfumada, a água com açúcar, a fruta, as sementes, as especiarias, nós estamos representando, através desses elementos, toda a natureza. Na verdade, somos nós, humanos, agradecendo a natureza por ela nos ensinar tudo isso que a gente aprende com ela. Ganesha, ele não vai aparecer para você, se assim for, com uma cara de elefante, vai bater na sua campanha e falar: Lincoln, tudo bem, posso falar a palavra do Sr. Ganesha para você? Ganesha não vai fazer isso. Nenhuma deidade faz isso. Olha só que riqueza essa explicação, né? Esse entendimento da ritualística sagrada da Índia, um entendimento profundo, né? E mostrando o simbolismo, esse simbolismo do ritual, né? Então, quando a gente vê essa mesa rica que ele está oferecendo ali para todos os participantes, né? Ele fala desse simbolismo, que na verdade você está mostrando ali a riqueza da natureza. E é aí que isso começa a ficar próximo do que nós trabalhamos com o conceito de
sintropia, equilíbrio sintrópico, sentimento sintrópico, praxis sintrópica, né? Porque eu começo a perceber isso, né? Que a sintropia é essa grande lei que se manifesta na natureza, em todas as naturezas, na natureza humana, na natureza externa, física, e na natureza espiritual. Então, vamos ver mais um pouquinho do Eric. Nenhuma deidade faz isso. Eles são a própria natureza. Quando você sente o vento, você está sentindo Hanuman. Vocês nunca tinham parado para pensar nisso. Isso é a prática de tudo isso que a gente só vê na teoria. Quando você ouve a natureza te ensinando, é o próprio Ganesha. Ganesha é a sabedoria. Quando a natureza chove pra caramba e faz com que os caminhos se abram dentro de uma floresta, é o próprio Ganesha abrindo espaço para que aquela floresta continue. Então, é isso, o sagrado está na natureza, né? Quando eu coloco Ganesha, ele vai dizer daqui a pouco, em uma estátua, na verdade, eu estou me afastando desse sentido profundo que me dá compreensão sobre a natureza, sobre o movimento dos ares, das águas e todo esse equilíbrio, né? Todo esse equilíbrio entrópico e sintrópico, que é o equilíbrio da natureza. Quando eu harmonizo essas forças, exatamente é isso que eu vou chamar a ciência da saúde. Ciência da saúde é a ciência que harmoniza essas forças, né, onde não existe essa harmonia, né? Então, você pode chamar isso, como é o caso do Eric, que aliás ele é um grande especialista nessa área, de Ayurveda, a própria ciência da vida, né? Então, você tem essa compreensão de como é que eu promovo essa ciência, ou esse estado, como eu conservo esse estado e como me reestruturo, me reorganizo a partir daí, né? Vamos ouvir mais um pouquinho do Eric. Quando você coloca esse Ganesha numa estátua, você está limitando o seu pensamento da potencialidade que é a representatividade da natureza que os antigos rishis mostraram para nós através de palavras, de livros, de rituais. Mas, no fundo, é a própria natureza. Falar um pouquinho sobre essa linguagem dos rishis, né, dos rishis, que é o que a gente trabalha, que é o conceito de sintropia. É lá no Rig Veda, né, que aparece o conceito de Rita. Rita, eu sempre faço essa indicação para mostrar que é uma vogal, né? Rita. Não é bem o R. Que é a expressão da sintropia, ou seja, essa lei que expressa esse jogo de forças, né, do universo, que faz com que os rishis em meditação percebessem esse universo como algo cosmético, como algo belo, como um cosmos, e não quando o olhar ainda não iniciado percebe simplesmente como uma coisa caótica, sem sentido, sem uma inteligência ali por trás, né? Então isso já aparece na palavra dos rishis, já trabalhando esse conceito dessa harmonia das forças da natureza. Em que a gente sabe, a gente trata disso depois também, né? A palavra para natureza é prakriti, né? Prakriti. Se eu fosse falar natureza espiritual, posso falar o Atma, né? E se é exatamente quando o Atma fecunda a Prakriti que tem início esse jogo. E dependendo do nível de consciência de cada um, ou seja, da composição dos seus 3 gunas,
eu vou ter equilíbrios diferentes, eu vou ter culturas diferentes, eu vou gerar esse mundo tal qual ele é, em cada época, né? Com essas três forças dos três gunas agindo em função da presença do espírito da natureza. Isso segundo a palavra dos rishis e da antiga filosofia do Sankhya, que é o que a gente sabe que é o Sr. Krishna traz de volta para a Bhagavad Gita, quando ele redefine a meditação como esse modo de estar no mundo, né? E com um olhar diferente para olhar para todas as coisas. Vou parar aqui mais um pouquinho para a gente seguir com o Eric. Que os antigos rishis mostraram para nós através de palavras, de livros, de rituais. Mas no fundo é a própria natureza. Quando mais a gente afasta o nosso pensar de entender que Deus é a própria natureza, ou a deusa, a gente está se afastando da... Essa questão da onipresença, da onisciência, de que Deus é isso que quase que se confunde com o seu próprio corpo, com esse corpo cósmico, né? Mas no fundo é a própria natureza. Quando mais a gente afasta o nosso pensar de entender que Deus é a própria natureza, ou a deusa, a gente está se afastando da realidade. E viver a realidade é entender que esses nomes todos que a gente dá para Deus e deusas, no fundo, é só uma forma de tentar mostrar para nós o que é a natureza. O que é a natureza? Eu compreendo o que é a natureza quando eu desenvolvo esse olhar sintrópico, né? Quando eu pratico meditação, a meditação promove esse olhar do sagrado, que em sânscrito a gente chama Divya Chakshus, né? Esse olhar da natureza sagrada. E isso, obviamente, faz com que a gente desenvolva esse tal sentimento, que desde o Senhor Buda eles costumavam chamar isso de bhavana, essa ideia da unidade de todas as coisas e da nossa própria unidade com o sagrado e o divino, que foi o que o Eric acabou de mencionar, mostrando então como a partir de todas as alegorias, de todos os rituais, de todas as religiões, né, tudo isso são formas de fazer com que a gente se aproxime desse entendimento sintrópico do universo, que é entender que tudo é da natureza de Deus, que tudo é sagrado, e que se a gente olhasse para o mundo assim, nós trataríamos o mundo assim. E nós não destrataríamos o mundo, nós não exploraríamos o mundo. O mundo deixaria de ser algo para se dominar, para se conquistar, para se explorar, né? E passaria a ser essa outra coisa. Algo que eu procuro conhecer, compreender os seus mistérios e me harmonizar com eles. Vamos ouvir mais um pouco do Eric. Que é a natureza e que nenhum de nós é superior a ela. Se você se acha superior à natureza, eu acho que eu não sei nem o que explicar para você. Porque quando a natureza quer, ninguém é capaz, além dela. Então é ela que a gente dedica o ritual, é ela que a gente está tentando entender através do ritual. Perfeito? Hoje, a gente enxerga Ganesha através de uma estátua. Hoje, a gente enxerga Ganesha através de uma imagem. Mas isso são somente representações humanas para que a nossa mente limitada consiga tentar entender aquela força da natureza. Você vê que essa ironia fina, né, sofisticada do Eric, né? Se você se acha superior à natureza, não sei nem o que explicar para você, tem algo de errado com você. Né? E é exatamente como o homem até hoje sempre se colocou, né, como centro do universo, como se a própria natureza tivesse sido criada para servir ao homem, que é o centro de tudo. Né? Então,
o que a gente percebe agora nesse milênio é que essa arrogância, né, que faz com que a gente se sirva da natureza, está levando o planeta para a destruição. Por isso que quando a ciência se deixa iluminar por esse olhar sintrópico, a gente passa a ter isso que o Eric está mencionando aqui através dessas linguagens ancestrais e simbólicas, né? Que é o respeito e a reverência por essas formas de vida que organizam toda a natureza, que organiza a vida, que organizam também o que não é vivo, o que é mineral, tudo tem um ar de sagrado. E é isso que ele está mostrando que já está presente nos livros sagrados. Vamos ouvir mais um pouquinho. No fundo, a estátua, a imagem, ou o que for, ela só representa uma lembrança de algo que a nossa mente talvez tenha a capacidade de entender. Porque nós temos a mente limitada e não conseguimos entender o todo. Nós tentamos. E é isso que a gente vai fazer agora. É tentar novamente entender um pouquinho mais de quem são essas forças da natureza. Perfeito? Isso é que é a contribuição da cultura hindu, da cultura da Índia, e isso que me fez também me aproximar dessa ideia de sintropia, como esse termo capaz de aproximar, por encontrar uma linguagem comum, né, na verdade, para aproximar as explicações alegóricas, metafóricas, arquetípicas das escrituras sagradas da antiga Índia com as explicações racionais, científicas, desenvolvidas a partir do surgimento da ciência, dessa ciência mais sólida, né? Conforme definida no Ocidente. O modo de desenvolver essa cultura sintrópica, fazer com que ela se torne uma realidade na nossa vida e na vida da nossa comunidade, como é que a gente contribui para isso, é lembrar aí o papel essencial da arte da ciência da meditação, conforme ensinada no Shuddha Yoga, desenvolvido pelo Sr. Krishna na Bhagavad Gita. Né? É exatamente a ciência da meditação que vai te dar esse olhar divino, Divya Chakshus, esse olhar sintrópico, que vai fazer com que você tenha esse sentimento sintrópico, essa compreensão da unidade, da diversidade, do sagrado de todas as coisas, que em sânscrito a gente chama de bhavana, e é isso que vai te mover uma certa praxis sintrópica, né? Que é esse modo de agir, em sânscrito a gente diz karma, explicado pelo Sr. Krishna na Bhagavad Gita. É um tal modo de agir que, paradoxalmente e contraditoriamente, com os textos sagrados anteriores do Sr. Krishna, né? É aquela ação que não gera karma. É o karma que não gera karma, né? E isso então a gente cultiva em meditação. E a partir daí, obviamente, nessa civilização da síntese, nessa cultura da síntese, quando o mundo se transformar nessa grande universidade do Atma, essa grande universidade Shuddha, essa grande universidade do coração, então, a partir daí você vai poder falar uma ciência médica sintrópica, né? Porque equilíbrio, como eu tinha mencionado um pouco antes, equilíbrio sintrópico é saúde, é o Ayurveda, né? Você vai poder falar numa gestão sintrópica, numa ciência sintrópica, e por aí vai, né? Porque esse vai ser o modo como a gente vai passar a se relacionar com a natureza, que o Eric escreveu tão bem, né?
percebendo essa harmonia e o sagrado de todas essas relações. Então era isso que eu queria dizer. E pronto, por hoje acho que basta isso. E então agradeço. É isso que eu queria trazer para o grupo, para que a gente possa, depois, quando for analisar um outro ambiente, conseguir nesse outro ambiente encontrar os mesmos elementos. Por exemplo, imagina quando a gente puder pensar o ambiente corporativo nesses termos. Imagina quando a gente puder pensar toda a gestão administrativa, toda a ciência política de um país nesses termos. Ou seja, como uma ciência política sintrópica. Né? Então, acho que essa é um pouco o nosso sonho, que a gente quer contribuir com essa pequena gotazinha, essa pequena contribuição, né, dentro dessa coisa maior, que é entender que esse planeta um dia, a gente já sabe que aqui é uma escola, né? E essa escola, se todos nós agirmos dessa forma, de coração, com o coração e pelo coração, obviamente que essa escola se torna uma universidade, e não qualquer universidade, mas a universidade do coração. Então, grato a todos. Namastê.